Minha irmã gêmea idêntica matou 3 pessoas dirigindo bêbada na noite em que foi aprovada na pré-medicina de Harvard. E aí meus pais me obrigaram a assumir a culpa e cumprir os 15 anos de cadeia no lugar dela, porque afinal, eu ia só pra faculdade comunitária mesmo. 5 anos depois, a irmã da garota que morreu achou um vídeo daquela noite mostrando meus pais literalmente me colocando no banco do motorista e ensinando a Vivian o que falar pra polícia. Mas minha família tratou logo de internar a menina antes que ela pudesse mostrar pra alguém. Seus pais também tinham um filho favorito? Quando a Vivian matou 3 pessoas dirigindo alcoolizada, meus pais me forçaram a confessar porque ela tinha passado em Harvard e o meu futuro pra eles não valia nada. Vivian sempre foi a preferida. Mesmo rosto, mesmo DNA, mas parece que ela ficou com todo o brilho e eu com o resto. Enquanto ela empilhava medalhas e tirava as maiores notas, eu mal passava raspando nas provas. Meus pais nunca esconderam a predileção, mas apesar de tudo, eu amava minha irmã. Ela vinha escondida no meu quarto depois das reuniões de pais, pintava minhas unhas e dizia que eu era inteligente de um jeito que não aparecia nos boletins. Só que a Vivian tinha esse lado imprevisível, impossível de segurar. Quando fizemos 17, ela foi aceita em Harvard e meus pais deram uma baita festa. Eu fiquei só olhando da cozinha enquanto ela enchia a cara com os amigos, todo mundo rindo e brindando ao futuro da filha prodígio. Ninguém reparou quando ela pegou a chave do BMW do papai, nem quando saiu cambaleando pro carro com a melhor amiga, Naomi. Eu corri atrás, tentei tirar a chave dela, mas ela me empurrou com tanta força que caí no chão. Fiquei paralisada. Me deixa ter uma noite sem cuidar de você, ela resmungou, toda enrolada. Quero só me divertir. Eu ainda estava no chão quando ouvi o acidente, uns 6 quarteirões dali. O barulho de metal amassando, um grito que eu ainda escuto toda a noite. Quando cheguei, Vivian estava fora do carro destruído, tremendo e chorando. Tinha corpos no asfalto, um casal com o cachorro e a Naomi atravessada no para-brisa, todos mortos. Vivian me viu, desmoronou, dizendo que era a pessoa mais burra do mundo, que a vida tinha acabado. Nossos pais chegaram antes da polícia, e aí a coisa desandou de vez. Você estava dirigindo, minha mãe sussurrou no meu ouvido. Tentei fugir, mas ela cravou as unhas em mim. Vivian vai para Harvard, tem futuro, vai curar o câncer. E você? Faculdade comunitária? Vai trabalhar no shopping? Meu pai já estava treinando a Vivian no que devia falar. A polícia chegou e me encontrou no banco do motorista, onde minha mãe me empurrou. Vivian, chorando, contou que eu fiquei arrasada com a aprovação dela em Harvard. Ela disse que queria morrer, sussurrou pro policial. Tentei impedir, mas ela não escutou. Não ligou para quem fosse machucar. Meus pais confirmaram tudo enquanto eu, algemada, não conseguia nem reagir. O julgamento foi um piscar de olhos. Quem acreditaria em mim, a filha problemática, contra a futura médica de Harvard com os pais chorando ao lado? Meu defensor público falou para aceitar o acordo. Homicídio culposo ao volante. 15 anos com chance de liberdade em 10. Vivian me visitou uma única vez antes da sentença, chorando de remorso. Vou te escrever, prometeu. Vou visitar toda semana. Vou virar médica e pagar o melhor advogado para você. Vou dar um jeito. Eu nem consegui responder. Vivi 16 anos à sombra dela, achando que era a única coisa que ela amava mais do que a própria carreira. Mas naquele momento, eu só via alguém egoísta, que fugiu da responsabilidade, mesmo que custasse minha vida. Só me restava torcer para que, como médica, ela salvasse mais vidas do que destruiu. Vivian me abraçou, foi para Harvard no dia seguinte. Nunca escreveu, nunca visitou. Descobri pelo celular contrabandeado de outra detenta que ela deu uma palestra TED sobre perder a irmã gêmea para cadeia, dizendo que isso inspirou a seguir carreira em trauma. Enquanto isso, eu apodrecia na prisão, sozinha, perdendo as esperanças de viver. Mas, 5 anos depois da sentença, um guarda me tirou da cela para a primeira visita em anos. Era a Lainey, irmã da Naomi. Eu sei que não era você dirigindo, ela sussurrou. Sempre soube. Descobri que Naomi tinha feito uma videochamada com a Lainey no carro naquela noite. Dava pra ver certinho quem estava ao volante, bêbada, cantando. Como eu e Vivian somos idênticas, o vídeo sozinho não bastava pra convencer um júri. Mas aí ela me mostrou o final e meu coração congelou. Pouco antes do acidente, Naomi tenta segurar o volante e grita: "Vivi, não!" Prova clara de que era a Vivian que dirigia. Lainey só tinha 13 anos na época. Era nova demais e traumatizada pra entender tudo. Então guardou o vídeo por 5 anos, sem coragem de assistir até agora. "Não posso trazer a Naomi de volta", ela disse, "mas posso tirar você daqui." Lainey prometeu ir pra imprensa, buscar advogados, fazer de tudo pra me libertar. E pela primeira vez em anos, eu senti esperança. Só que, no dia seguinte, recebi uma visita ainda mais chocante. Minha própria família. Ver a Vivian de novo, com o rosto iluminado como o meu teria sido se não fossem os anos de prisão, me deu enjoo. Olhei pra família que destruiu minha vida sem piscar. "Cadê a Lainey?" perguntei.
Mamãe sorriu. Ela percebeu que o vídeo era só coisa da cabeça traumatizada dela. Está internada numa clínica ótima no interior, sem previsão de alta. Minha última esperança estava trancada em algum lugar, provavelmente cheia de remédio até duvidar da própria lembrança. O advogado deles empurrou a caneta para mim. Assina dizendo que você coagiu testemunhas na prisão, ou vamos garantir que você apodreça aqui. Não tive escolha. Assinei. Enquanto eu assinava, Vivian sorriu. Ah, e mudamos de ideia sobre a segurança mínima. Você é perigosa, organizando o esquema da cadeia. Vamos recomendar que você cumpra os 15 anos completos em regime disciplinar, sem direito a condicional. Tinha acabado de abrir mão da última chance de sair, e ainda dei munição para eles me enterrarem de vez. 10 anos a mais, sem chance de liberdade antecipada, sem contato com ninguém de fora. Não restou mais nada de esperança. A transferência foi mais rápida do que imaginei. 2 dias depois de assinar os papéis, os guardas me algemaram para uma longa viagem até a penitenciária de segurança máxima, 3 estados longe dali. A van nem janela tinha, só metal por todo lado, cada buraco e curva parecendo um soco. Por mais que eu tentasse me preparar, nada realmente me protegia do que estava por vir. Aquela fortaleza de concreto brotava do chão seco como um aviso de que ali não existia esperança. Os muros, altos, cobertos de arame farpado, as torres de vigilância em cada canto e um silêncio que só fazia o peito apertar. Lá dentro, as luzes frias nunca paravam de zumbir, deixando tudo mergulhado em sombras pesadas. A cela nova era minúscula, mal dava para me mexer. Só um vaso sanitário de aço, a cama dura feita de concreto e um vão na porta por onde passavam a comida. O primeiro mês quase me destruiu. Eram 23 horas trancada sozinha e 1 hora em uma espécie de jaula, que eles chamavam de pátio de exercícios. O único contato humano era o dos guardas gritando ordens pelo vão da porta. Cheguei a riscar os dias na parede, mas logo parei, porque aquilo só me afundava mais. Cada vez que olhava meu reflexo no aço polido, via alguém que já não reconhecia. Lá dentro, as detentas inventaram jeitos de conversar, usando os canos da privada e as frestas da ventilação para trocar confidências em voz baixa. Aprendi rápido as regras dali dentro. Nunca mostrar fraqueza, tomar cuidado nas trocas com a cantina e, acima de tudo, desconfiar de todo mundo. A mulher da cela ao lado, que pegou perpétua por matar o marido violento, me ensinou exercícios para a cabeça não pirar na solidão. As cartas que vinham de fora viraram meu fio de esperança, mesmo que quase nunca recebessem resposta. Escrevi para conhecidos, parentes distantes, qualquer um que lembrasse da gêmea calada que sumiu do mapa. Muitas cartas voltavam fechadas, outras tantas nem resposta tiveram. Com o passar dos meses, até os retornos rarearam, enquanto meus pedidos de socorro empilhavam. Até minha ex-defensora desistiu de mim depois de avisar que, com aquela confissão assinada, não tinha apelação possível. Passei a conversar sozinha, só para ouvir alguma voz. Às vezes falava com a Naomi do passado, pedindo desculpa por não ter impedido a Vivian. Outras, ensaiava tudo o que diria à minha família se tivesse outra chance. Com o tempo, as palavras vinham cada vez mais cheias de raiva, e sonhar com reencontros virou imaginar confrontos. A prisão vai mudando a gente devagar, de um jeito que só percebe quando já não tem volta. Aprendi a dormir mesmo quando os gritos vinham das outras celas. Meu corpo, que antes recusava a comida ruim, acabou se acostumando. Parei de me assustar com os barulhos, parei de esperar boas notícias no correio. Aquela menina que fazia as unhas junto com a irmã virou alguém capaz de encarar qualquer coisa. 2 anos depois, apareceu uma novata no nosso bloco. Carmen, que já tinha sido assistente jurídica, ainda lembrava o suficiente das leis para ajudar as outras presas com os processos. Uma noite, ouvindo minha história pelo vão da ventilação, fez perguntas certeiras sobre provas e depoimentos. O que ela concluiu me derrubou mais que qualquer sentença. Meus pais tinham armado direitinho, me fizeram confessar de cara, acabando com qualquer chance de uma investigação decente. O vídeo que Lainey tinha falado agora não servia pra nada, principalmente porque ela tinha sumido. Minha confissão assinada dizendo que forcei as testemunhas fechou todas as portas. Carmen disse que nem o melhor advogado daria jeito, mas ela me ensinou uma coisa: conhecimento era poder, mesmo dentro da cela. Começou a me passar livros de direito por debaixo dos panos, explicando procedimentos, precedentes, tudo. Decorei jurisprudências por horas, sozinha, até entender de verdade como minha própria família tinha me encurralado. Só que, ao entender as regras, comecei a enxergar onde estavam as brechas. Passei a anotar tudo, detalhando minha história, não para juízes que não iam me ouvir, mas para quem sabe um dia, de algum jeito, quando a verdade voltasse a importar. Escondia as folhas pela cela, entre as lascas da tinta ou dentro do colchão. Se não servisse para mais nada, alguém, um dia, ia saber o que aconteceu naquela noite. Fico pensando no que se passa na cabeça dos pais que obrigam uma filha a assumir a culpa pela outra. Tem algo profundamente errado na frieza com que decidiram qual gêmea era mais importante, como se isso já estivesse definido muito antes de tudo acontecer. No 3º ano, as coisas mudaram mais uma vez. Por corte de gastos, tive que dividir a cela com outra pessoa. Maria já estava ali há 15 anos e sabia de tudo.
Olhou para mim e disse, balançando a cabeça, que eu era ainda muito ingênua por esperar um resgate que nunca viria. Com ela, aprendi o que realmente importava ali: informação, favores, pequenos privilégios conquistados aos poucos. Maria me mostrou como observar os guardas, identificar quem cedia diante do incentivo certo. Juntas, criamos um jeito discreto de trocar mensagens, conversando sobre o clima ou a comida, mas dizendo muito mais. Pela rede da Maria, fui sabendo das novidades do lado de fora. Vivian tinha se formado em medicina com honras em Harvard, publicava artigos sobre trauma, uma ironia cruel. Meus pais venderam a casa e foram morar num condomínio perto do hospital onde Vivian fazia residência. Me apagaram tão completamente que até os antigos vizinhos achavam que eu tinha morrido naquele acidente. Saber disso machucava, mas também me libertou. Parei de esperar por socorro, parei de confiar nessa justiça feita para proteger gente como a Vivian. Em vez disso, passei a sobreviver dia após dia, ficando mais forte e aprendendo tudo o que dava sobre como o mundo realmente funciona. Maria me conseguiu um trabalho na biblioteca, um dos cargos mais disputados porque garantia 2 horas fora da cela. Passei a organizar livros, consertar encadernações e, principalmente, ter acesso a jornais e revistas. Comecei a acompanhar cada passo da carreira da Vivian, colecionando reportagens sobre suas conquistas. Ela virou especialista em cirurgia de trauma pediátrico, salvando vidas de crianças, enquanto eu apodrecia pagando pelos crimes dela. Uma reportagem mencionava o noivado dela com outro médico. Mostrava uma foto sorridente. Toda a semelhança entre nós tinha sumido. A prisão me envelheceu de um jeito que a vida dela nunca faria. O rosto dela era só confiança e sucesso. O meu trazia as marcas de anos sob luz artificial e ar viciado. Já não existia nada de idêntico entre nós. Comecei a dar aula de alfabetização para as outras presas, achando sentido em pequenas vitórias. Mulheres que nunca tinham terminado a escola agora conseguiam ler as cartas dos filhos. Algumas até pegaram diploma do fundamental por correspondência, com minha ajuda na organização. A administração vivia elogiando o sucesso do programa, sem imaginar que isso me dava acesso a recursos que eu aproveitava para meus próprios objetivos. Ao ensinar, fui montando uma rede de aliadas gratas. Ex-alunas que, depois de transferidas para presídios mais tranquilos, viraram meus olhos e ouvidos dentro do sistema. Elas me passavam informações sobre mudanças de regras, novos projetos, qualquer coisa que pudesse ser útil um dia. Aprendi a ter paciência com mulheres cumprindo prisão perpétua, que medem esperança em décadas, não em dias. No 4º ano, tudo o que eu tinha aprendido foi posto à prova. Um novo diretor chegou impondo regras mais rígidas, cortou o tempo da biblioteca e restringiu o envio de cartas. De repente, as pequenas liberdades que faziam a vida suportável sumiram. O clima ficou tão pesado que qualquer coisa era motivo para briga. No meio desse caos, eu me virava como podia, usando minhas conexões para evitar os piores conflitos. Quando começou a ameaça de motim no nosso bloco, Maria e eu nos trancamos na cela, torcendo para a violência passar. Os guardas retomaram o controle com gás lacrimogênio e cacetetes, deixando várias presas no hospital. Depois vieram as investigações e uma melhora temporária nas condições. Mas todo mundo sabia que não ia durar. Por entre esse tumulto, consegui pegar de um guarda um celular por alguns minutos antes de descartá-lo, tempo suficiente para fuçar as redes sociais da Vivian, vendo ela ostentar uma vida perfeita. Fotos do casamento, da casa nova, da gravidez. Ela tinha dado o nome de Naomi para a filha, dizendo ser uma homenagem à melhor amiga. Aquilo era tão distorcido que cheguei a sentir enjoo, mas aqueles poucos minutos online me mostraram outra coisa. Não havia nenhum registro da Lainey em lugar nenhum que eu conseguisse achar. Nada de documento, menção, nada. Ou minha família mentiu sobre o paradeiro dela, ou fez a Lainey desaparecer de um jeito ainda mais definitivo do que um simples internamento psiquiátrico. Esse pensamento não saía da minha cabeça nas noites insones. O sumiço da Lainey consumia minhas ideias durante as horas sem fim no isolamento. Ficava desenhando padrões imaginários nas paredes, tentando mapear possibilidades. Minha família tinha recursos e contatos, mas sumir com alguém de verdade exige mais do que dinheiro. Você precisa de influência, segredos, daquele tipo de poder de quem sabe onde os corpos estão enterrados. Maria percebeu a minha obsessão nos nossos rápidos encontros na biblioteca. Ela já tinha visto mulheres obcecadas por mistérios que não podiam resolver dali, mas enxergou utilidade na minha determinação. Em trocas discretas, disfarçadas de recomendações de livros, me apresentou a Cassandra, uma ex-contadora presa por desvio de dinheiro, especialista em rastrear movimentações financeiras suspeitas. Ela trabalhava no almoxarifado do presídio, controlando estoques e pedidos, e desenvolveu um jeito de identificar padrões nas transações que passavam despercebidos para quase todo mundo. Quando contei sobre o desaparecimento da Lainey e as histórias estranhas da minha família sobre clínicas, Cassandra ficou interessada. Rastrear rastros de famílias ricas era com ela. O trabalho no almoxarifado dava acesso a solicitações de várias instituições do Estado,
Clínicas psiquiátricas faziam pedidos muito específicos e em grande volume, formando padrões claros. Depois de semanas de investigação, ela montou uma lista de lugares que batiam com a descrição da minha família. Nenhum deles tinha paciente com a idade da Lainey ou qualquer coisa parecida. O que descobri mudou tudo. Se a Lainey não estava em tratamento, então onde ela estava? Essa pergunta virou um tormento durante as tarefas da lavanderia. O barulho constante das máquinas marcava o ritmo das minhas teorias cada vez mais sombrias. Será que minha família tinha feito algo pior que cadeia? Só de pensar, minhas mãos tremiam enquanto dobrava os macacões laranja. Sebastian, um guarda que às vezes demonstrava certa humanidade, percebeu meu estado durante a contagem. Ao contrário dos outros, que só enxergavam números, ele lembrava nomes e rostos. Sua preocupação pareceu genuína quando parou na porta da minha cela e reparou nas minhas olheiras. Mas confiança, naquela prisão, custava caro. Então segurei meus medos atrás de uma fachada neutra e bem calculada. O 5º ano trouxe uma surpresa. Carmen foi transferida para o nosso presídio depois de um problema na prisão anterior. Rever Carmen foi como reencontrar uma parte de mim que eu achava perdida. Ela seguia estudando direito por correspondência, cada vez mais afiada nas armadilhas do sistema. A presença dela reacendeu em mim o pensamento estratégico que eu quase tinha abandonado. A chegada da Carmen coincidiu com a audiência de condicional da Maria. Depois de 15 anos, ela teria uma chance de liberdade, mas só a possibilidade já deixava Maria apavorada. Mais do que a própria sentença de prisão perpétua assusta outras pessoas. A prisão tinha virado o mundo dela, com suas regras e rotinas mais familiares do que qualquer coisa do lado de fora. Ajudei Maria a se preparar, treinando respostas e organizando cartas de apoio das detentas que ela ajudou ao longo dos anos. Na manhã da audiência, ela me deu seu bem mais precioso. Um mapa desenhado à mão com as rotas dos guardas e os pontos cegos do presídio. Informações coletadas ao longo de 15 anos e mais valiosas do que qualquer moeda ali dentro. Ela colocou o mapa nas minhas mãos e pediu que eu memorizasse e destruísse. Saber disso podia significar vida ou morte. O pedido de condicional da Maria foi negado. A comissão alegou falta de arrependimento e risco à sociedade. Ela voltou para a cela com o olhar vazio, a esperança que tinha guardado há anos finalmente apagada. Naquela noite, pela primeira vez, me contou em detalhes sobre o crime. O marido bateu nela por 20 anos antes de ela finalmente revidar. O mesmo sistema que não a protegeu antes seguia falhando com ela agora. A história dela só confirmou o que a vida me obrigou a aprender. Justiça é artigo de luxo para quem pode pagar. Minha família comprou minha prisão com a mesma facilidade que comprou a liberdade da Vivian. Mas, ao enxergar a corrupção do sistema, também vi suas brechas. Todo guarda que burlava regras, todo diretor que fingia não ver, criava rachaduras na fortaleza. Carmen e eu passávamos horas analisando meu caso por novos ângulos. Ela encontrou precedentes para anular confissões obtidas sob pressão, especialmente em casos de coerção familiar. Mas, sem o depoimento da Lainey, ou as imagens do vídeo, os caminhos legais seguiam bloqueados. Precisávamos de algo que obrigasse minha família a agir, sem depender de tribunais que já estavam no bolso deles. A resposta veio de onde eu menos esperava. Durante um exame médico, ouvi 2 enfermeiras comentando sobre um congresso de trauma pediátrico, onde a Vivian seria palestrante. A pesquisa dela sobre prevenção de acidentes infantis tinha virado referência no país inteiro. Ela ia discursar para centenas de médicos sobre salvar vidas de crianças, bem em cima dos destroços das vidas que ela mesma destruiu. A ironia disso me corroía por dentro. Mas congressos significam viagens, agendas lotadas, rotinas previsíveis. Vivian construiu a própria carreira sendo acessível, sempre disponível para colegas e jornalistas. Diferente dos nossos pais que viviam trancados atrás de portões e seguranças, ela fazia questão de manter uma vida pública. Vivia postando sobre cafeterias perto do hospital, percursos de corrida em parques, participava de eventos beneficentes, cercada de gente que ela nem conhecia. Essa confiança toda a deixou descuidada. Compartilhei essas informações com Carmen e Maria na biblioteca, sempre conversando em código sobre livros e autores. Montamos um plano que exigia precisão e ajuda de fora. Minha rede de ex-alunas, agora espalhadas por presídios de segurança mínima, foi essencial. Algumas já estavam em liberdade, mas continuavam em contato com quem permanecia presa. As mensagens circulavam, se você soubesse por onde mandar. A primeira etapa do plano era levantar informações. Os 15 anos de experiência da Maria, somados à minha determinação recém-descoberta, criaram uma parceria e tanto. Uma verdadeira aula de sobrevivência entre macacões laranja. Nada representa melhor o ensino superior do que aprender a identificar o revezamento dos guardas, fingindo debater o cardápio do almoço. Por meio dos pedidos no refeitório e das solicitações à biblioteca, rastreamos quais detentas tinham ligação com hospitais. Muitas ex-presidiárias trabalhavam na manutenção, na cozinha, na lavanderia. Gente invisível para médicas como a Vivian, mas que via tudo. Precisávamos de olhos atentos à rotina dela, aos seus pontos fracos, aos detalhes que passavam despercebidos.
As investigações financeiras da Cassandra revelaram algo inesperado. Descobrimos que meus pais tinham criado um fundo no meu nome, administrado por eles, mas que, legalmente, era meu. Os extratos vinham com depósitos regulares, juros crescendo, uma gestão cuidadosa, dinheiro sujo se acumulando enquanto eu apodrecia atrás de grades. Mas também deixavam claro o planejamento frio deles, a certeza de que eu nunca sairia dali para reivindicar nada. Isso mudou nossa estratégia. O fato de o dinheiro estar no meu nome abria possibilidades, mesmo estando presa. Carmen pesquisou casos de pessoas encarceradas que conseguiram desafiar esse tipo de tutela. O processo era complicado, exigia documentos que eu não tinha acesso no Supermax, mas plantou uma semente para futuras manobras, brechas para enfraquecer o controle da minha família. As rondas do Sebastian passaram a ser oportunidades de colher informações sem levantar suspeitas. Ele comentava notícias do mundo, falava de projetos de reforma prisional, novidades na administração. Com perguntas disfarçadas de papo leve, descobri que estavam implantando novos programas que permitiam chamadas de vídeo controladas para presas de longa duração, uma tecnologia que minha família não conseguia monitorar tão fácil quanto as visitas convencionais. No 6º ano, depois que Maria foi transferida para a avaliação psiquiátrica por ter atacado um guarda que passou dos limites nos insultos, ganhei uma nova colega de cela, Seba, presa por falsidade ideológica. Onde Maria era cínica e cascuda, Seba era ingênua e aflita, uma combinação perigosa no Supermax. O crime dela era criar identidades falsas para mulheres que fugiam de parceiros violentos, boas intenções que a jogaram no inferno quando o marido de uma cliente se revelou juiz federal. O caso dela lembrava o meu em muitos aspectos. Boas intenções distorcidas pelo poder de quem podia nos punir, mas as habilidades da Seba com papéis e documentos abriram portas novas. Através da rede dela, soube de rotas clandestinas para mulheres desaparecidas, casas de apoio, identidades novas, vidas inteiras sendo apagadas e reconstruídas. Havia voluntários que visitavam presídios, mantinham histórias de fachada, enquanto mapeavam detentas que poderiam precisar de ajuda ao sair. Era um sistema à parte dos caminhos oficiais, invisível para quem não precisava dele. E sempre surgia o nome de uma conselheira chamada Cassie, especialista em atender mulheres que eram institucionalizadas à força pelas próprias famílias, usando o sistema de saúde mental para acobertar verdades inconvenientes. Quando ouvi essa descrição, meu coração acelerou. Será que isso tinha ligação com o desaparecimento da Lainey? Carmen usou seus privilégios de pesquisa jurídica para investigar. Não havia nenhuma Cassie cadastrada oficialmente, mas variações do nome, Cassandra, Cassie, abriam outras possibilidades. Cruzando com as instituições que minha família podia ter usado, a busca ficou mais certeira. O avanço veio pelos contatos da Seba. Uma mulher recém-libertada tinha passado por uma casa de apoio administrada por alguém que batia com a descrição da Cassie. Mais importante, ela contou que ajudou uma jovem cuja irmã tinha morrido num acidente de carro e que foi internada pela família sob alegação de delírio. A linha do tempo batia exatamente com o sumiço da Lainey. Essa pista deu novo ânimo ao nosso plano. Se Lainey estivesse viva, escondida, ela seria mais do que uma prova. Era o sinal de que o poder da minha família tinha limites, que era possível escapar das garras deles. Mas alcançar Lainey do Supermax parecia impossível. Toda a comunicação era monitorada, cada visita controlada, cada carta lida por alguém que talvez servisse à minha família. A humanidade do Sebastian foi fundamental mais uma vez. Numa ida ao médico, ele me deixou usar o banheiro sem algemas, um gesto de confiança que quebrava as regras. Esse respeito mútuo, construído aos poucos, abriu uma brecha. Quando ele comentou que a filha cursava serviço social, focada em aconselhamento para traumas, tudo se encaixou. A ligação era delicada, exigia a paciência que aprendi ao longo dos anos. Puxei conversa sobre aconselhamento, perguntei dos estudos da filha, fui criando vínculos sem levantar suspeitas. Sebastian se derretia falando do estágio dela em um abrigo para mulheres, do esforço para ajudar sobreviventes de abuso, justamente o abrigo onde registros indicavam que Cassie era voluntária. Carmen escreveu uma carta que, por fora, tratava de questões jurídicas do presídio, cheia de parágrafos técnicos e reclamações formais. Mas, no meio dos textos densos sobre direitos constitucionais e falhas do sistema, colocou mensagens codificadas que só a Lainey reconheceria. Menções a cores de esmalte que a Vivian usava, piadas internas da nossa infância, detalhes sutis que só entre irmãs faziam sentido. Se eu conseguisse chegar até ela, enfim teria acesso à verdade. A carta percorreu os trâmites oficiais, carimbada e aprovada por administradores, que só enxergavam mais uma reclamação sem importância de uma detenta qualquer. A filha de Sebastian recebeu o documento como parte de uma pesquisa sobre o impacto do encarceramento em mulheres. Por acaso ou não, a supervisora dela no abrigo era Kay Anderson, um nome parecido o suficiente com Cassandra para reacender a esperança. Semanas se passaram e nada de resposta. Segui na minha rotina, entre as aulas de alfabetização e o trabalho na biblioteca, enquanto a ansiedade minava meu equilíbrio.
Será que a mensagem tinha mesmo chegado a Lainey? Ela estaria com medo de responder? Ou será que minha família descobriu e cortou mais essa chance de contato? A resposta veio de um jeito completamente inesperado. Durante a distribuição do refeitório, Cassandra notou padrões estranhos nos pedidos. Alguém comprava itens em combinações específicas, criando um código secreto nas solicitações de estoque. Livros escolhidos pelo título, produtos de higiene em quantidades exatas. Um quebra-cabeça de mensagens, escondido ali, à vista de todos. As mensagens decifradas confirmaram nossas suspeitas. Lainey estava viva, escondida, mas livre. Passou anos sendo internada, até que a rede da Cassie conseguiu tirá-la de lá. Minha família tinha pago médicos para diagnosticá-la com psicose traumática, alegando que ela havia inventado as provas em vídeo como defesa. Só que ela guardou cópias, escondidas onde ninguém podia mexer. Mais do que isso, documentou tudo. Cada tratamento forçado, cada laudo falso, cada pagamento rastreado por investigações incansáveis. Transformou o próprio sofrimento em evidência, montando um caso capaz de furar até os sistemas legais mais corruptos. Só que faltava uma peça que só eu podia fornecer. Provas de que minha família estava por trás do encobrimento desde o começo. Meus escritos secretos viraram peças-chave. Páginas registrando as palavras deles na cena do acidente, as orientações antes da chegada da polícia, as ameaças feitas durante as visitas, os detalhes que confirmavam as evidências da Lainey e desenhavam um padrão impossível de negar. Mas tirar essas páginas da minha cela exigia coragem e cautela. Só o risco já fazia minhas mãos tremerem. O plano evoluiu com uma coordenação minuciosa. Ex-alunas que já tinham saído cumpriam o papel de mensageiras entre as unidades. Carmen dava a sustentação jurídica, protegendo testemunhas fora dos meios oficiais. Cassandra rastreava movimentações financeiras capazes de comprovar a conspiração. Cada elemento, pequeno o suficiente para passar despercebido, no fim formava uma verdade incontestável. A transferência do Sebastian para o turno diurno abriu novas possibilidades. Sua substituta, uma agente mais jovem chamada Wendy, também tinha motivos de sobra para odiar o sistema. O irmão dela foi condenado injustamente, cumprindo perpétua por um crime que não cometeu. Ela assumiu o cargo para conhecer os bastidores e registrar abusos, com o objetivo de um dia denunciá-los. Nossos objetivos se cruzaram de um jeito que tornou possível uma parceria. Foi por meio da Wendy que fiquei sabendo das inspeções que exigiriam revistas nas celas. O procedimento normal era tirar os detentos enquanto os agentes vasculhavam tudo atrás de contrabando. Mas ela garantiu que algumas páginas escondidas sobreviveriam, fotografadas no meio da bagunça, provas digitais que correriam muito mais rápido do que qualquer papel que minha família pudesse achar. O 7º ano chegou com tudo. Vivian lançou um livro de memórias sobre superação de tragédias, dedicado à irmã perdida e às vítimas daquela noite. A turnê de divulgação levou a história dela pelo país todo, espalhando essa narrativa de redenção pela medicina. Cada entrevista reforçava as mentiras que destruíram minha vida, mas também abria espaço para a verdade aparecer. A rede da Lainey já tinha ido além de esconder sobreviventes. Agora, denunciavam abusos sistêmicos, usando redes sociais e jornalistas independentes para furar a bolha dos grandes veículos. Histórias de mulheres silenciadas por famílias poderosas ganharam força em lugares onde meus pais não tinham alcance. Aos poucos, o terreno para uma revelação devastadora sobre a imagem blindada da Vivian estava sendo preparado. Lá de dentro, meu papel passou a ser coordenar provas com as ações externas. Por pedidos codificados na biblioteca e encomendas no refeitório, eu sinalizava quando liberar informações sensíveis. Prontuários médicos que comprovavam a embriaguez da Vivian naquela noite, conseguidos por contatos no hospital onde ela foi atendida. Documentos financeiros mostrando pagamentos para autoridades apressarem minha condenação. Cada revelação era cronometrada para coincidir com as aparições públicas dela. A pressão logo se refletiu nas reações da Vivian. Suas postagens nas redes ficaram defensivas, tentando rebater boatos e teorias conspiratórias sobre o passado. Ela recorreu a advogados para intimidar plataformas que hospedavam conteúdos comprometedores, mas descobriu que a memória da internet apaga menos do que documentos físicos. Prints e capturas de tela corriam mais rápido do que qualquer decisão judicial. Meus pais deixaram o isolamento para apoiar a filha, divulgando notas à imprensa sobre supostos invejosos querendo destruir uma médica dedicada. Colegas deram declarações atestando o caráter da Vivian. Era uma campanha coordenada, que talvez funcionasse numa época em que era mais fácil abafar a verdade. O desespero deles ficou evidente nas táticas cada vez mais agressivas. De repente, a administração penitenciária achou irregularidades no meu prontuário. Passei a sofrer punições por infrações que nunca cometi, estendendo minha pena com manobras burocráticas. Meus trabalhos mudaram para funções arriscadas, quase um convite para acontecer algum acidente que me calasse de vez. O recado era óbvio: pare agora ou arque com as consequências. Só que as ameaças só me deixaram mais determinada. Cada ataque era mais uma prova contra eles, documentada com todo o cuidado pela Wendy. Carmen protocolava denúncias que deixavam rastros oficiais, mesmo que a gente soubesse que seriam arquivadas.
Estávamos montando um duplo caminho, um dentro dos sistemas corrompidos que minha família dominava, outro em espaços onde eles não tinham poder. A turnê do livro chegou ao auge num congresso médico em Chicago. Vivian seria a palestrante principal, falando sobre prevenção de traumas pediátricos, um reconhecimento construído sobre anos roubados. Mas a rede da Lainey preparou algo à altura desse momento. Sobreviventes de todo o país, mulheres que também tentaram calar, estariam lá levando uma mensagem impossível de ignorar. Enquanto isso, na Supermax, eu coordenava os últimos preparativos. As páginas escondidas já haviam sido retiradas e documentadas. Cada elo da cadeia de custódia foi revisado com precisão. O depoimento que gravei com o equipamento da Wendy era o fio condutor de uma revelação capaz de desmontar todas as mentiras que minha família construiu ao longo dos anos. Mas nada disso adiantaria se eu não sobrevivesse à escalada de riscos, já que o pânico deles aumentava a cada dia. Um dia, apareceu uma detenta nova no nosso bloco, transferida de um lugar obscuro, sem informações claras sobre sua origem. Ela fazia perguntas demais. Demonstrava interesse estranho no meu caso. Não dava para saber se tinha sido enviada pela minha família ou se era só uma coincidência suspeita, mas de qualquer jeito, precisava de olho nela o tempo todo. Cada conversa podia ser uma armadilha, cada instante um teste das táticas que aprendi na prisão. Carmen percebeu o perigo na hora. Ela já tinha visto esse tipo de coisa antes, detentas infiltradas para coletar informações ou criar confusão. Mudamos nossas rotinas, criamos códigos ainda mais complexos para nos comunicar e cortamos qualquer contato fora do nosso grupo de confiança. A fortaleza onde minha família me manteve presa estava, na verdade, virando um campo de guerra, onde a informação era literalmente uma questão de vida ou morte. A data do congresso se aproximava, e a tensão só crescia. Na agenda pública da Vivian, apareciam palestras, sessões de autógrafos, entrevistas. Cada evento era uma oportunidade para a verdade vir à tona, mas também uma chance para minha família descobrir o plano e tentar impedir. Tudo precisava ser executado com precisão absoluta, ações sincronizadas em vários pontos, uma coordenação que parecia impossível de dentro daqueles muros. Sebastian voltou para o turno da noite trazendo novidades. A filha dele se formou em serviço social, especializada em atender vítimas de trauma. A monografia dela era sobre abuso institucional contra mulheres, e alguns relatos anônimos soavam dolorosamente familiares. O orgulho na voz dele vinha misturado com algo que parecia uma realização silenciosa, como se ele enxergasse as conexões entre o trabalho da filha e minha situação. Depois, em conversas cuidadosas, descobri que ela e Cassie vinham trocando cartas sobre projetos conjuntos. Conselheiras jovens atuando com veteranas para criar redes de apoio a mulheres traídas por suas próprias famílias. O sistema que me falhou começava a criar mecanismos de defesa, pessoas determinadas a impedir que injustiças como a minha se repetissem. Meu 8º ano ali começou com tudo pronto para a revelação. Provas reunidas, redes mobilizadas, a verdade prestes a desmoronar ilusões que foram fabricadas com tanto zelo. Só que sobreviver às últimas investidas desesperadas da minha família era a última etapa antes de finalmente conquistar minha liberdade. Aquela garota que chegou ali ingênua e quebrada tinha se transformado na pessoa que eles nunca imaginaram, paciente, calculista e inabalável. O dia da conferência chegou e tudo estava no lugar. Wendy me passou um celular contrabandeado durante sua ronda, o suficiente só para ler a mensagem final da Lainey pelo sistema de pedidos da cantina. Ela estaria na conferência em Chicago, junto com mais 30 mulheres silenciadas por suas famílias. Não eram ativistas, nem protestantes, só sobreviventes sentadas em silêncio no auditório, enquanto Vivian falava sobre salvar vidas. Destruí o celular logo em seguida, jogando os pedaços no vaso durante a próxima ida ao banheiro. Daquele ponto em diante, eu não podia mais me comunicar. Agora tudo dependia da coragem da Lainey e da força da rede de mulheres que sabiam o que era ser traída por quem deveria protegê-las. Meu papel era apenas sobreviver ao que minha família tentasse quando o castelo de cartas deles começasse a ruir. O primeiro sinal veio pelo Sebastian, durante sua ronda. Ele comentou, como quem não quer nada, que o diretor recebeu ligações de gente preocupada com meu estado mental e sugerindo uma avaliação psiquiátrica, dessas que podem render internação por tempo indefinido. Minha família estava armando para me interditar, impedir que eu pudesse depor ou desafiar o controle sobre meu fundo. Carmen me ajudou a me preparar para a avaliação, treinando respostas que soassem equilibradas, sem parecerem decoradas. Ensaiávamos na biblioteca. Enquanto eu organizava os livros, ela fazia perguntas delicadas para testar minhas reações. O segredo era mostrar emoção, mas não raiva. A mesma raiva que me manteve de pé esses 8 anos roubados. O psiquiatra chegou 3 dias antes da palestra principal da Vivian, Dr. Hendricks, especialista em avaliar presos perigosos, famoso por laudos que justificavam isolamento ou intervenção médica. Ele me analisou por trás das lentes grossas, perguntando sobre minha infância, meu relacionamento com a Vivian, sobre o acidente. Respondi exatamente como Carmen tinha me ensinado. Tristeza, aceitação, esperança de reconciliação. Ele pareceu frustrado com minha aparente estabilidade e passou a insistir em perguntas,
tentando arrancar sinais de paranoia ou delírio. Admiti sentir falta da família, desejar que tudo fosse diferente, sonhar, quem sabe, em reconstruir laços um dia. Engoli cada palavra, mesmo amarga, porque sobreviver significava engolir o orgulho junto da raiva. A Wendy me contou que o laudo preliminar do Dr. Hendricks não apontou nenhum problema psiquiátrico. A primeira tentativa da minha família de me silenciar fracassou, mas eu sabia que não iam desistir. A conferência era no dia seguinte, e o desespero deles ia crescer conforme a hora chegasse. Naquela noite, fiquei acordada contando batidas do coração e repassando tudo que vivi até ali. 8 anos de adaptação, aprendizado, construindo aliados atrás de muros de concreto. Amanhã, Lainey estaria naquele auditório, levando a verdade que minha família tentou enterrar. Acontecesse o que fosse, as mentiras que destruíram minha vida finalmente seriam expostas. Na manhã da palestra da Vivian, acordei e descobri que tinham trocado minha cela. Uma ordem administrativa, sem explicação. Fui transferida para a ala psiquiátrica, mesmo com o laudo do Dr. Hendricks. O recado era claro. Minha família estava apelando, usando todas as conexões para me enterrar antes que a verdade viesse à tona. Aquela ala era um mundo à parte. Checagem de medicação de 4 em 4 horas, até para quem não tomava nada. Sessões de terapia em grupo obrigatórias, em que quem falasse demais podia ser dopada na hora. Eu me mantinha discreta, colaborando sem chamar atenção, presente sem parecer entusiasmada. Durante uma dessas terapias, outra detenta comentou que viu algo estranho na TV, uma conferência médica interrompida por um protesto. A terapeuta mudou de assunto rapidinho, mas percebi o olhar apavorado que ela me lançou. Algo tinha acontecido em Chicago. Mais tarde, a Wendy me encontrou durante a distribuição do jantar, com o rosto sério, mas os olhos cheios de urgência. Ela deslizou um recorte de jornal dobrado na minha bandeja, entre aquela carne misteriosa e o purê de batata. Peguei o papel de mansinho, esperando as luzes se apagarem para poder ler sob o brilho fraco da segurança. Era uma notinha curta, escondida lá na página 6. Conferência médica interrompida por sobreviventes de abuso. 30 mulheres ficaram em pé, em silêncio, durante a palestra principal da doutora Vivian Chen sobre prevenção de traumas pediátricos, segurando fotos delas mesmas com os familiares que as tinham internado. Não houve prisões, nem confusão, só um protesto silencioso que a segurança não conseguiu tirar dali sem criar um escândalo. Mas o melhor mesmo estava no último parágrafo. Os organizadores anunciaram que iam rever às pressas o processo de seleção de palestrantes depois que vieram à tona dúvidas sobre o passado da doutora Chen. A palestra dela foi interrompida, e os convites futuros suspensos enquanto rolava a investigação. A imagem certinha que minha irmã construiu em cima do meu encarceramento começava a se despedaçar. Destruí o recorte, jogando os pedaços no vaso sanitário, porque qualquer prova de informação de fora podia ser motivo para me isolarem ainda mais, e eu precisava me manter acessível para o que viesse. A ala psiquiátrica podia me segurar, mas não tinha como brecar o movimento que já ganhava força fora dali. 2 dias depois, Sebastian voltou do fim de semana com uma fofoca que logo correu entre os guardas. O Conselho Médico Estadual tinha recebido denúncias sérias sobre a aptidão da doutora Chen para exercer a medicina. Gente anônima mandou documentos sobre a noite do acidente, levantando dúvidas sobre o depoimento dela. Isso não tirava o registro dela de imediato, mas já estava dando o que falar. A resposta da minha família foi rápida e brutal. Acordei com um aviso de que faria eletrochoque, porque o Dr. Hendricks tinha mudado seu parecer, alegando supostos delírios no meu jeito de pensar. O tratamento começaria já no dia seguinte, e esses procedimentos mexem na memória. Ótimo pretexto para apagarem qualquer lembrança útil que eu pudesse ter. Carmen ficou sabendo da ordem de ECT por gente que conhecia dentro da prisão. Alas psiquiátricas em penitenciárias têm mesmo um talento especial. Nada como prescrever ECT forçado para quem só tem a memória boa demais, enquanto a carreira da irmã desmorona mais rápido que biscoito de refeitório velho. Ela correu para protocolar uma objeção de emergência, papéis que pelo menos atrasariam o procedimento enquanto a administração revisava o caso. Mas nós duas sabíamos que a influência da minha família podia acabar falando mais alto. Precisávamos de algo mais forte para virar o jogo. A resposta veio dos contatos antigos do Seba, uma das mulheres da conferência que tinha sido calada pela própria família rica ao denunciar abuso, estava ligada a jornalistas investigativos. Não era a grande imprensa que minha família controlava, mas repórteres independentes acostumados a expor corrupção institucional. Eles estavam acompanhando tudo, a interrupção da conferência e o que veio depois. Pelo sistema de pedidos do refeitório, a Lainey mandou para esses jornalistas uma bomba. O vídeo da noite do acidente, mostrando não só a Vivian dirigindo, mas tudo o que aconteceu depois. Meus pais chegando, orientando o que ela devia dizer, me colocando à força no banco do motorista, enquanto ela só assistia de longe. Os últimos momentos da Naomi gravados, enquanto minha família armava a encenação toda.
Esses jornalistas foram reunindo documentos, protegendo suas fontes e deixando claro, já tinham material suficiente para publicar. E quanto mais minha família tentava me calar, mais isso reforçava as provas deles. Cada ordem de ECT forçado, cada internação psiquiátrica, cada manipulação virava mais uma peça do quebra-cabeça que eles estavam mostrando. Chegou o dia do eletrochoque. 2 seguranças vieram me buscar, mas a sala estava vazia. O Dr. Hendricks nem apareceu. Os seguranças, perdidos, faziam ligações que ninguém atendia. Depois de 1 hora, me devolveram para a cela sem dizer nada. Mais tarde, a Wendy me contou o que houve. O Dr. Hendricks tinha recebido uma ligação do Conselho Estadual de Ética Médica naquela manhã, avisando que a licença dele estava sob investigação por várias denúncias de tratamento forçado e laudos falsos. Ele largou meu caso na hora para não se queimar ainda mais. A arma da minha família se voltou contra eles. Nas semanas seguintes, só efeito dominó. O hospital da Vivian abriu auditoria interna depois das denúncias ao conselho médico. O financiamento das pesquisas dela começou a ser questionado. Palestras foram canceladas. Ninguém queria se envolver com a polêmica. A filha modelo que construiu a carreira em cima do meu sofrimento via tudo indo por água abaixo. Meus pais tentaram controlar os estragos com o advogado, o mesmo que me fez assinar confissões falsas. Só que ele também entrou em apuros, depois que jornalistas o ligaram a casos de intimidação de testemunhas. Outros clientes começaram a pular fora, e o escritório perdeu prestígio e dinheiro. De repente, a administração da prisão descobriu erros na minha classificação. Minha internação na ala psiquiátrica não fazia sentido. As ordens de ECT estavam arquivadas errado. Fui transferida de volta para a cela original, na ala comum, agora com uma colega nova, mais reservada. A pressão de cima diminuiu, com minha família ocupada demais tentando apagar seus próprios incêndios. Carmen me ajudou a protocolar documentos para contestar o controle dos meus pais sobre meu fundo fiduciário. Com o advogado distraído e o nome deles na lama, não conseguiram usar as táticas de sempre. O tribunal nomeou uma pessoa independente para fiscalizar a administração do fundo. Finalmente alguém que minha família não podia manipular nem ameaçar. Lainey seguia sumida, mas ativa. Pelo sistema do refeitório, confirmou que a rede da Cassie estava protegendo ela enquanto entregava provas para várias investigações. O vídeo foi autenticado por peritos. O depoimento da Lainey confirmado por registros médicos da noite do acidente. Aos poucos, a verdade começava a aparecer no lugar das mentiras que minha família sustentou por 8 anos. A licença médica da Vivian entrou oficialmente em revisão quando outras famílias começaram a questionar o julgamento dela. Quem ia confiar a vida de uma criança a alguém envolvida em tamanha farsa? O hospital afastou a Vivian até o fim das investigações. Toda a carreira construída em cima do meu sofrimento estava desmoronando. Até a comunidade fechada dos meus pais começou a se afastar do escândalo. Vizinhos que antes acreditavam na história da filha problemática, agora já não tinham tanta certeza de nada. Os convites para eventos sociais simplesmente deixaram de aparecer, e as associações do clube de campo foram canceladas sem alarde. A fortaleza que meus pais construíram para se proteger das consequências acabou se tornando a própria prisão deles. Sebastian comentou durante as rondas que ouviu rumores de mudanças no sistema prisional, novos procedimentos de fiscalização, mais proteção para presos ameaçados por retaliação. A filha dele fazia parte de grupos de defesa que pressionavam por reformas usando histórias como a minha para expor as falhas do sistema. Aos poucos, o mesmo sistema que me prendeu começava a mudar. O relatório do defensor financeiro só confirmou o que Cassandra já desconfiava. Meus pais desviaram dinheiro do meu fundo fiduciário para bancar a faculdade da Vivian e manter o padrão de vida confortável deles. Aquela gestão cuidadosa de que falavam era, na verdade, desvio de verba, com implicações criminais claras, embora o processo fosse demorado. Um dia, recebi um pedido de visita inesperado de uma mulher chamada Patrícia, documentarista que eu nunca tinha ouvido falar. Mas assim que ela sentou na minha frente, reconheci na hora. Era a Lainey, mudada pelos anos na clandestinidade, mas com o mesmo olhar firme de quem um dia prometeu me libertar. Ela não podia falar muito ali, com todas aquelas câmeras, mas sua presença bastava. Ela estava bem, protegida e trabalhando para garantir justiça. O documentário era só um pretexto para se aproximar sem levantar suspeitas dos poucos aliados que restavam à minha família. Antes de ir embora, apertou minha mão e prometeu que aquilo não terminaria assim. Pouco depois, pela rede jurídica da Carmen, soube que o promotor do meu caso estava sendo investigado por coação de testemunhas em vários processos, ligações suspeitas com famílias influentes e até manipulação de provas. Meu processo seria revisto, junto com dezenas de outros acelerados por ele. O marido da Vivian pediu o divórcio quando descobriu a verdade sobre aquela noite. Ele sempre acreditou na versão dela sobre a irmã problemática e construiu uma vida sobre essa mentira. As vitaminas pré-natais ficaram de lado porque, com o estresse, o médico recomendou repouso absoluto. A vida perfeita que ela roubou de mim estava ruindo. Marcaram minha audiência de liberdade condicional para o mês seguinte, anos antes do previsto. Carmen encontrou vários erros técnicos e administrativos na minha sentença, o que exigia revisão.
Com o promotor sob investigação e novas provas surgindo, o conselho teria que considerar detalhes que antes ignoravam. O fundo fiduciário, finalmente, passou para uma administração independente, depois que meus pais desistiram de contestar o relatório do defensor financeiro. Estavam ocupados demais com os próprios problemas judiciais para brigar pelo dinheiro que já não lhes pertencia. O fundo estaria lá quando eu saísse, suficiente para recomeçar, apesar de todos os esforços deles para me deixar sem nada. Um dia, o Andy chegou, ofegante, trazendo a notícia que me fez cair sentada na cama. Vivian tinha sido presa por fraude de seguro ligada à indenização do acidente. Os investigadores seguiram o dinheiro e descobriram que ela recebeu pagamentos enquanto eu pagava pelo crime dela. A filha prodígio agora encarava uma sentença de prisão. Me preparei para a audiência de liberdade condicional com a ajuda da Carmen, mas desta vez não escondi minha raiva atrás de respostas ensaiadas. Agora, a verdade era minha melhor arma. Usaria com cuidado, mas sem pedir desculpas. 8 anos de vida roubada mereciam reconhecimento, mesmo que justiça plena ainda parecesse distante. A sala da audiência estava cheia de gente. Muitas mulheres da rede da Lane, sentadas em silêncio, mostrando que minha história não era única. Os conselheiros estavam visivelmente desconfortáveis com toda aquela atenção, já que normalmente tudo era feito no automático. Falei por 20 minutos sobre reabilitação, assumi responsabilidade por escolhas que nunca fiz, demonstrei arrependimento por crimes que não cometi, mas também falei sobre sobrevivência, sobre as mulheres que ensinei a ler, sobre a vida que construí do zero dentro daquelas paredes de concreto. Cada palavra era verdadeira, mesmo que nem tudo pudesse ser dito abertamente. O conselho decidiu, por unanimidade, conceder a liberdade condicional. 30 dias para a soltura, restrições padrão, apresentações regulares, mas ainda assim, liberdade. O primeiro passo para recuperar o que minha família tinha me tirado. Carmen me abraçou, lágrimas rolando no rosto das duas. Meu último mês lá passou entre preparativos. Dei as últimas aulas, passei minhas alunas para outras instrutoras, me despedi de mulheres que viraram família quando meus parentes de sangue me abandonaram. Cada despedida pesava, com promessas de escrever, de lembrar, de levar adiante as lições aprendidas na escuridão. O julgamento da Vivian começou na semana anterior à minha saída. Ela ficou sem direito à fiança depois que descobriram buscas sobre países sem acordo de extradição. A irmã que me ignorou por 8 anos agora aprendia o que era usar algemas, mesmo que sua prisão fosse bem mais tranquila que a Supermax. Meus pais acabaram declarando falência depois que os honorários dos advogados sugaram tudo. O banco retomou a casa do condomínio. As contas de aposentadoria foram liquidadas para pagar advogados que nem evitaram as próprias acusações deles. Gastaram tudo para proteger a Vivian, só para perder tudo no fim, quando a verdade veio à tona. O dia em que fui solta, amanheceu cinzento e chuvoso, um clima mais de renascimento do que de festa. Saí de lá com uma bolsa contendo tudo que era meu, vestida com roupas estranhas depois de anos usando o uniforme laranja. O portão abriu na hora marcada, e eu saí sem olhar para trás. Lane me esperava num sedã antigo, motor ligado. Não trocamos uma palavra no caminho até a casa de passagem que ela arranjou, porque certos reencontros são grandes demais para caber em palavras. Assim, a vida perfeita da Vivian ia desmoronando enquanto eu ainda estava presa. As acusações de fraude me fazem pensar até onde vão as mentiras dessa família. Lane passou anos se escondendo, mas nunca desistiu. Sua coragem me salvou quando a traição dos meus deveria ter me destruído. A casa de passagem era limpa e tranquila, administrada por mulheres que entendiam o que era recomeçar. Meu quarto era pequeno, mas só meu, com uma janela voltada para o leste, direto para o nascer do sol. Sentei na cama estreita, sentindo a liberdade das paredes que já não me prendiam, e comecei a pensar nos próximos passos. Me matriculei na faculdade comunitária, o mesmo caminho que eu seguia antes das escolhas da Vivian mudarem tudo. Meus créditos tinham acabado, mas minha vontade de seguir em frente não. Fiz aulas de contabilidade e administração, buscando aquelas habilidades que poderiam finalmente me dar autonomia. Os outros alunos eram bem mais novos, mas eu já tinha aprendido a ser paciente em escolas muito mais duras do que qualquer sala de aula. Vivian foi condenada por diversas acusações e pegou 5 anos, podendo sair em 3 por bom comportamento. Foi pouco diante do que ela realmente fez, e infinitamente menos do que eu paguei pelas mentiras dela. Nem fui na audiência da sentença. Preferi resolver exercícios de cálculo à vê-la, enfim, encarando as consequências. Meus pais tinham se mudado para um apartamento pequeno, trabalhando em lojas para conseguir pagar o básico. Envelheceram anos em questão de meses. Todo aquele sonho da aposentadoria dourada foi manchado pelas escolhas que fizeram para proteger a filha preferida. De vez em quando cruzava com minha mãe no supermercado, mas passávamos uma pela outra como estranhas, unidas só pelo sangue e pela traição. O fundo fiduciário me dava um apoio simples enquanto eu estudava, só o suficiente para pagar aluguel e o essencial, sem nenhum luxo. Vivendo com o pé no chão, economizando cada real, eu me dedicava a construir um futuro que eles tentaram tirar de mim.
Cada conquista pequena parecia imensa depois de anos só sobrevivendo. Lainey me apresentou para a rede dela, mulheres que também tinham sofrido com traições da própria família e estavam reconstruindo a vida a partir dos pedaços. A gente se reunia toda semana em centros comunitários ou cafeterias, dividindo histórias e dicas. Muitas delas ficaram anos caladas até conseguirem se libertar. Meus 8 anos pareceram pouco perto disso. Me formei com honras, depois de noites e fins de semana inteiros estudando firme para conquistar aquele diploma de contabilidade. A cerimônia parecia coisa de outro mundo, atravessando o palco para pegar a prova de um feito que juravam ser impossível para mim. Lainey aplaudiu da plateia. Como a irmã que eu escolhi, tomou o lugar da que só pensava nela mesma. Meu primeiro emprego foi de assistente de contabilidade numa ONG que apoia mulheres sobreviventes de violência. O salário era baixo, mas o trabalho tinha significado. Usava o que aprendi na prisão para ajudar outras mulheres a recomeçarem. Fechar cada balanço era para mim um recado para quem duvidou da minha capacidade. Vivian ficou só 2 anos presa. Conseguiu soltura antecipada por bom comportamento, mas perdeu o CRM. O casamento terminou e a reputação foi por água abaixo. Da última vez que soube dela, estava numa clínica em outro estado, colhendo sangue e organizando papelada. A filha de ouro virou alguém comum, as asas cortadas pela verdade. No 5º aniversário da minha liberdade, me mudei para meu próprio apartamento. Nada de luxo, só um quarto e sala com boa luz e vizinhança tranquila. Mas era meu, conquistado com muito esforço e paciência, mobiliado com peças de segunda mão que pareciam verdadeiros achados. Na primeira noite, sentei na janela só para olhar as estrelas, coisa que não via direito há 13 anos. Meus pais tentaram contato uma vez, mandando advogado para pedir reconciliação ou talvez perdão. Não respondi. Aprendi que certas pontes, depois de queimadas, não se constroem de novo. Eles fizeram a escolha deles na noite do BMW destruído. Eu sobrevivi às consequências. Não devo nada a eles. Às vezes ainda dou aulas de alfabetização voluntariamente na cadeia local, nos fins de semana. As mulheres de lá me lembram muito de mim mesma, da Maria, da Carmen, presas por circunstâncias e por um sistema feito para punir, não para reerguer. Comparto o que aprendi sobre resistência e paciência, sobre criar força do zero. Lainey continua minha melhor amiga. O laço que criamos na dor virou mais forte do que laços de sangue. Todo domingo jantamos juntas, cozinhando na casa dela enquanto o gato se enrola nas nossas pernas. Agora ela faz faculdade de Direito, inspirada pela história da Carmen na prisão, decidida a ajudar outras pessoas a escaparem desse ciclo de traição familiar. Os pesadelos foram sumindo devagar, dando lugar a sonhos simples. Às vezes ainda acordo achando que vou ver paredes de concreto e privada de aço, mas a luz do dia entrando pela janela me lembra que estou livre, não só da prisão, mas do peso das expectativas e das mentiras deles. Guardo uma foto em cima da cômoda, do dia da formatura. Não a minha, de Becca, mas das mulheres que ficaram do meu lado quando minha família me virou as costas. Lainey, Carmen, que saiu incondicional, e outras do grupo que me mostraram que família de verdade é aquela que a gente escolhe e que cura feridas que os parentes de sangue deixaram. O rosto delas me lembra, todos os dias, que sobreviver já é uma vitória. Minha vida hoje é tranquila, simples e totalmente minha. Trabalho, estudo, faço voluntariado e construo relações baseadas na verdade. Nunca mais em manipulação. Cada dia comum parece extraordinário depois de 13 anos de vida roubada. Não sou mais a garota que pintava as unhas com a irmã, mas também não sou a prisioneira que tentaram me transformar. Às vezes penso naquela noite, como tudo teria sido diferente se a Vivian só tivesse me dado as chaves, mas ficar presa no "e se" não muda nada. Sobrevivi ao que aconteceu, transformei sofrimento em força e encontrei minha liberdade na verdade. Isso basta. Isso é tudo. Obrigada por ficar comigo até o fim, ouvindo meus comentários meio ácidos. E espero que os trocadilhos não tenham